Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar o programa Papo Certo, que está sendo transmitido pelo YouTube, Facebook e também pelos principais canais digitais. O nosso papo previdenciário de hoje, nosso tema que a gente vai falar é o benefício por incapacidade. Estamos recebendo aqui conosco o Dr. Carlos Rossato. Muito obrigado pela presença no Papo Certo, doutor. Muito obrigado, Amanda. Muito obrigado, Evanir. Vamos hoje, então, tratar sobre benefícios por incapacidade. Eu agradeço a oportunidade e vamos tentar informar o nosso público aí o máximo de informações possíveis. Seja muito bem-vindo, Dr. Carlos. E este tema o nosso público gosta bastante. Então, vamos lá. Você aí de casa que nos assiste já sabe, pode participar do Papo Certo enviando a sua pergunta ou comentário através do nosso WhatsApp que aparece aí na tela. Vamos fazer um intervalo de meio minutinho, já voltamos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas e aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Voltamos e no Papo Certo de hoje vamos falar então sobre benefícios por incapacidade no Papo Previdenciário. Então, doutor Carlos, por que existe a Previdência Social no Brasil? A Previdência Social ela existe para cobrir os riscos sociais, Evanir. A Previdência Social ela serve também quando a pessoa está doente, quando a pessoa está com alguma incapacidade para o trabalho, para que ela possa ter alguma renda enquanto ela não consegue trabalhar e ter o seu salário, certo? E, doutor, quais são os riscos sociais cobertos, então, pela Previdência Social? Os riscos sociais são vários, né? Existe a doença, a morte, a incapacidade para o trabalho e, dentre outros, né? A Previdência tem uma gama de serviços e benefícios que ela está disponível para os segurados, né? E assim que eles não conseguem ter renda com o seu trabalho, eles são acolhidos pela Previdência para que tenham alguma renda durante esse período. E quem é que define, então, se a pessoa está incapaz para o trabalho? Quem define se a pessoa está incapaz para o trabalho é o médico perito, Evanir. Ele é que vai, durante a perícia médica lá, inicialmente no INSS e posteriormente dentro da Justiça, caso a pessoa não concorde com o resultado da sua perícia, então o médico perito é a pessoa que é a capacitada para averiguar se a pessoa está capaz para o trabalho ou não. Então não basta aquele trabalhador procurar o seu médico, ter aquele atestado, que obviamente atesta que ele está incapaz. É necessária aquela consulta com o médico da Previdência. Sim. Somente ele tem essa atribuição. Sim, sim. A gente recomenda sempre, né, acho que é uma informação muito relevante, que a pessoa leve os atestados do seu médico assistente, em que consta essa incapacidade no atestado, né, consta expressamente incapaz para o trabalho, que ele leve esses atestados ao conhecimento do médico perito, que analisando tanto a pessoa num exame médico quanto a sua documentação médica, para que ele possa averiguar e aferir aí essa incapacidade para o trabalho. E, doutor, qual é o fator determinante para reconhecer, então, a incapacidade para o trabalho? Olha, uma coisa muito importante, né, acho que eu vou frisar agora,
são os laudos do médico assistente do segurado, né? O segurado precisa ir para uma perícia médica munido de laudos em que conste expressamente essa incapacidade para o trabalho, né? Então, é essencial e basilar que o médico da parte diga que a pessoa está incapaz para o trabalho, certo? E o médico perito da Previdência, ele pode pedir algum exame, solicitar algum exame complementar, doutor? Não. O médico perito da Previdência, ele vai pegar os laudos que a pessoa apresentar, né? Vai fazer uma anamnese, um exame médico propriamente dito, e aí, diante daquilo que é apresentado para ele, ele vai dar o seu parecer. Então, é necessário levar esses exames? É necessário e a gente recomenda que o segurado se apresente no INSS ou então perante a Justiça, né, com os laudos do seu médico assistente. Muito bem. Doutor, qual é a oportunidade, então, que o segurado não pode perder para conseguir o benefício por incapacidade? A oportunidade que a gente sempre fala que o segurado precisa comparecer é na perícia médica, né? Então, na perícia médica, que o médico perito vai poder aferir com bastante firmeza se a pessoa está capaz para o trabalho ou se ela não está mais capaz para o trabalho. E no caso do médico do INSS der alta para o trabalhador e ao se reapresentar para o trabalho na empresa, o médico da empresa impedir o retorno ao trabalho? Bom, aí é o que a gente fala que acontece em algumas oportunidades dentro do direito previdenciário, no limbo previdenciário, né? O limbo previdenciário, então, a pessoa está com alta do INSS. Então, com alta do INSS, ela não recebe mais o benefício, né? E com ele se representando para a empresa e o médico da empresa dando essa negativa, né, diante de uma inaptidão para o trabalho pelo médico da empresa, geralmente a pessoa acaba ficando sem salário também. Então, ela está sem benefício e sem o salário. Isso é comum, doutor? Isso é um tanto quanto comum, tanto que foi chamado pela jurisprudência e pelas decisões reiteradas de limbo previdenciário. E aí, no limbo previdenciário, a gente tem uma orientação, primeiro, para a empresa, né? Se o médico da empresa ele discorda do laudo do INSS, né, a empresa precisa se habilitar nesse processo perante o INSS e apresentar um recurso munido com o laudo do seu médico assistente. Deixa eu ver se eu entendi. Então, se o médico da empresa considerou inapto aquele retorno daquele trabalhador, a empresa tem que entrar com recurso contra a Previdência, Isso. não o trabalhador. Exato. E a empresa tem que reintegrar aquele empregado e pagar o seu salário, mesmo ele não podendo trabalhar. Exato. Então, o que acontece? Como a perícia do INSS é uma perícia oficial, né, ela tem uma preponderância sobre a opinião médica, o parecer médico, né, dos médicos assistentes das partes. Então, a princípio, como a perícia do INSS, que é a perícia oficial, ela foi por alta, o trabalhador ele está considerado apto, né? Então, se a empresa discorda, a empresa deve, munido do parecer do seu médico, né, apresentar recurso perante a Previdência Social, né, para que essa decisão seja revertida lá dentro da Previdência. Certo? Interessante. E o senhor falou no viés da empresa, também tem o viés do trabalhador. Claro. No viés do trabalhador, então, como ele caiu num limbo, né, ele não está amparado nem pelo sistema previdenciário do INSS e nem recebendo salário pela empresa, ele vai eventualmente ter aí duas demandas, né? Uma demanda contra a empresa para ter restituído o seu salário, ser readequado em outra função, se for o caso, né? E uma demanda contra o INSS, caso ele se julgue também inapto para o trabalho. Então, um trabalhador ele pode ingressar com dois processos judiciais. Um contra a empresa para reintegrar ao trabalho e outro contra a Previdência para receber. Exatamente. Interessante essas informações. Eu confesso que eu desconhecia. Olha que eu trabalho diariamente com esse tipo de situação. Mas, doutor, e se o trabalhador não tem mais nenhuma condição de retorno ao trabalho, o que acontece? Bom, se a pessoa é considerada inapta para o trabalho, né, aí a gente está arrumando
para a aposentadoria por incapacidade permanente, né? Ou a antiga aposentadoria por invalidez. Né? É um caso um pouco mais, benefício um pouco mais permanente, né? Do que o auxílio por incapacidade temporária, e a pessoa é considerada daí inapta para a sua função e também inapta para outras funções. E o trabalhador pode trabalhar benefício por incapacidade? Enquanto recebe o benefício por incapacidade, ele Sim. pode trabalhar? Não pode. Enquanto o trabalhador está recebendo tanto o benefício por incapacidade temporária quanto a aposentadoria por incapacidade permanente, é vedado trabalhar, inclusive é crime federal, né? Sujeito a processamento pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal, né? Porque isso se chama, então, é a prática de uma fraude previdenciária. Olha aí que interessante, né? Se está incapacitado, a própria palavra já diz, né? Não tem capacidade para o trabalho. Se estiver trabalhando, então tem que voltar, né? Exato. E ter a alta da Previdência. Mas creio que de forma corriqueira se veja por aí pessoas que estão com benefícios trabalhando de alguma forma, ilegalmente, claro. Aí fica o alerta, né? Que é crime federal, Polícia Federal. É né? crime federal, exatamente, né? E é processado aí, dependendo de qual artigo do Código Penal se enquadra, né? Mas é processado pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal. Cuidado. Doutor, o benefício por incapacidade permanente dá direito ao trabalhador de fazer o saque do fundo de garantia? Sim, o benefício por incapacidade permanente dá direito ao saque do FGTS, né? Sem a multa, mas a pessoa tem direito a ter o saque, sim. Perfeito. Pessoal, a gente chegou agora no finalzinho do nosso primeiro bloco. Estamos aqui com o Dr. Carlos Rossato falando sobre direito previdenciário. Vamos fazer um rápido intervalinho, já voltamos. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Tal ganhar o prato do seu acompanhante. Com esse app você compra um e ganha um. Simples assim. Vale também para ingressos e hospedagens. De Gramado para o Brasil, o Prime Gourmet traz experiências incríveis para você. Baixe o app grátis e assine quando for usar. Já somos mais de 500 mil aproveitando esse guia gastronômico e turístico. Faça parte desse clube também. Para o cliente, economia e experiências em dobro por um ano. Para o parceiro Prime, clientes selecionados. Uma forma elegante de utilizar descontos. Quero lembrar vocês que aqui no Papo Certo nós falamos sobre as diversas áreas do direito, empreendedorismo, saúde, política e trânsito. E todos os dias às 20h30 nós estamos aqui com um programa inédito para vocês. Dr. Carlos Rossato, o tempo da aposentadoria, então, por invalidez, ele conta para a aposentadoria comum? Sim, o tempo da aposentadoria por invalidez ele pode contar caso a pessoa se reabilite posteriormente, né? O INSS, de tempos em tempos, ele chama a pessoa para nova perícia, né? Tanto no auxílio doença quanto na aposentadoria por invalidez. E aí, nessa revisão, a pessoa pode ser considerada novamente apta para o trabalho. Que aconteceu recentemente, né? Se não estou enganado, em 2021, houve essa chamada geral da Previdência e muita gente, inclusive conhecidos, tiveram que retornar ao trabalho, né, doutor? Sim. Pessoas que se consideravam aposentadas. Exatamente. Então, porque ele é um benefício que, apesar de ser um pouco mais estável que o benefício por incapacidade temporária, né? A aposentadoria por invalidez não tem tantas revisões, mas mesmo assim o INSS faz chamadas aí recorrentes para reavaliar a saúde do segurado e numa dessas chamadas o segurado pode ser considerado novamente apto para o trabalho, né?
Então, considerado novamente apto para o trabalho, como fica esse período em que ele ficou aposentado, né, e não contribuiu para a Previdência porque estava recebendo um benefício, né? Bom, o que a gente orienta daí, né? Qual a informação que o nosso público deve saber? A dica de ouro, né, doutor? A dica de ouro, né? A dica de ouro é pagar um benefício assim que for considerado apto, né? Pode, inclusive, pagar como segurado facultativo, não tem problema, né? Se for um autônomo, né? Se reapresentar ao trabalho também, né, na empresa e receber lá o seu salário, né? Necessariamente vai ter o desconto lá das verbas previdenciárias no salário. E aí a pessoa, tendo uma contribuição logo após o período de incapacidade, consegue computar todo esse período que ela ficou fora do trabalho e sem contribuir. E, nesse caso, pode solicitar, se já tiver direito, a aposentadoria por tempo de contribuição ou por idade. Se já estiverem preenchidos os requisitos, né, Evanir, tanto das outras aposentadorias, né, ela pode, claro, sai da aposentadoria por invalidez, né, tem considerada a alta do INSS e já solicita o novo benefício por preencher os requisitos legais. Tu falaste sobre esse tempo que logo depois, quando volta, já começar a contribuir. Tem um tempo limite? Ou algum tempo que tu recomenda de já começar essa contribuição? Isso. Eu recomendo que seja muito logo, né? Tão logo a Previdência deu essa alta, né? A pessoa já verta através de carnê, né? Pagamento de carnê, se for um contribuinte individual, ou então receba o seu salário pela empresa, né? E aí até agora vou linkar com o limbo previdenciário, né? E no caso da empresa não admitir esse empregado, né? O que ele faz? Ele contribui como facultativo, né? Para poder conseguir computar esse período aí que ele ficou fora das contribuições por estar aposentado por invalidez. E aonde o contribuinte ele pode buscar essas informações? Olha, o site da Previdência Social na internet é uma boa fonte de informações, né? O meu INSS, não, doutor? Isso, no meu INSS, né? O site da Previdência também, né? Ou então com um advogado de sua confiança. Doutor, o aposentado por invalidez, ele pode pedir demissão ou ser desligado da empresa enquanto aposentado por invalidez? Olha, Evanir, enquanto aposentado por invalidez, ele não pode pedir demissão nem ser demitido, né? Então, a empresa não pode demitir essa pessoa e ele também não pode pedir demissão, porque durante esse período se considera que o contrato de trabalho está suspenso, né? Então, se a empresa, por motivos operacionais, e ter um trabalhador ali que está afastado ou aposentado por invalidez, ela não pode encerrar suas atividades. Isso é algo bem intrigante aí que a gente tem que pensar, né, doutor? Exato. Você vê que a gente entra vai entrando dentro de um vácuo legislativo, né? E aí tem que começar a preencher lacunas, né? Esse caso específico aí, certamente o empresário vai ter dificuldades, né, em dar baixa na sua empresa, porque consta aquele funcionário lá como afastado, né? E às vezes ficam longos períodos, né, Evanir? Ficam 15, 20 anos, especialmente quando a invalidez é uma invalidez mais importante. E aí o empresário tem muita dificuldade mesmo em dar baixa da sua empresa. E o empregado que está, então, afastado, aposentado por invalidez, ele pode solicitar a mudança do seu regime de aposentadoria? Uma dúvida que eu tenho. De aposentadoria por invalidez, por aposentadoria por tempo ou por contribuição? A princípio, como a invalidez seria preponderante, né? A gente não consegue alterar assim conforme a vontade, né? Então, Sim. se o INSS considerou na perícia médica que a pessoa está inválida, não se consegue alterar para tempo de contribuição. Porque o benefício é maior, né? Isso, até porque, né, pela regra do melhor benefício, né, que é um dos princípios do direito previdenciário, é a regra do melhor benefício. A pessoa vai ter direito sempre, quando pleiteia algo perante o INSS,
ao melhor benefício que ela pode ter, a regra da aposentadoria por invalidez é melhor do que a regra da por tempo de contribuição ou da por idade. Pessoal, o nosso programa é interativo, como eu sempre comento com vocês. E todas as segundas-feiras, no Instagram do Papo Certo, nós disponibilizamos lá as entrevistas da semana e assim vocês também já podem participar do programa. Então, agora eu vou ler uma perguntinha que chegou. Quem tem necessidade de acompanhamento de um enfermeiro tem direito a um acréscimo de 25% no valor do benefício por incapacidade permanente? João Alberto, de Viamão. Sim, quem tem essa necessidade, né, enquanto aposentado por invalidez, né, geralmente as pessoas, vamos até exemplificar, né, geralmente as pessoas que têm um problema psiquiátrico ou um problema psicológico, né, a pessoa para os menores atos da vida diária, pagamento de contas, né, perdeu a memória, tem alguma dificuldade psiquiátrica, né, ela começa a não conseguir se administrar mais, né. Então, ela vai para os atos da vida civil ter dificuldades na prática, né? Então, a lei prevê aí esse pagamento desse adicional de 20%, 25%, né? Para que ela tenha um terceiro, um enfermeiro, um curador, alguém que cuide dela, né? Para que ela consiga manter as contas, né? As atividades da sua vida civil em dia. Mas isso, doutor, mesmo... Vamos lá, tem um aposentado, recebe o seu benefício e ao longo do período como aposentado, ele se acometeu de alguma doença que trouxe essa necessidade. Ele pode solicitar um acréscimo enquanto já aposentado? Sim, se por acaso a pessoa se aposenta por tempo de serviço Sim. ou tempo de contribuição, né? Bom, ela vem a ter uma incapacidade lá no futuro, né? Enquanto aposentado já, né? Ela pode, aí provavelmente, mover alguma demanda, né? E aí conseguir o reconhecimento do direito a esses 25% do adicional, né? Mesmo tendo inicialmente uma outra espécie de aposentadoria. Mas nesse caso, tem que comprovar que necessita de um cuidador ou enfermeiro, né? Não basta dizer, olha, eu tenho uma doença, agora eu preciso de alguém. Não, tem que comprovar que precisa. Sim, sim. Necessariamente tem que comprovar que necessita do auxílio do terceiro, né? Sim. Então, fica bem assim, delimitadas assim, as questões mais psicológicas ou psiquiátricas, né? Que a pessoa não consegue mais verter ou dar andamento aos atos da sua vida civil. Doutor, o benefício por incapacidade permanente, ele é isento de imposto de renda? Não, ele a princípio não é isento de imposto de renda, Amanda. E tem mais, né? Aí a lei especifica algumas exceções, né? Então, apesar de ser uma aposentadoria por invalidez, que a pessoa adquiriu alguma doença, né, que fosse incapacitante, a lei determina lá várias doenças, tipo câncer, uma lista lá de doenças que está especificada na lei, né? E que aí isenta o imposto de renda para especificamente essa verba da aposentadoria por invalidez. Isso eu acho super injusto, né? A pessoa ela está aposentada por invalidez e ainda tem que pagar o imposto de renda. Eu acho super injusto, né? Mesmo sendo determinadas doenças trazendo essa isenção, mas eu entendo que deveria ser para todas as doenças incapacitantes. Afinal de contas, a pessoa já está ali, não é algo bom que a pessoa está vivendo, então seria um benefício aí a se pensar. Exatamente. Doutor, o benefício por incapacidade permanente, ele é recebido para sempre? Não. Como falei antes, né, o benefício por incapacidade permanente, a aposentadoria por invalidez, ela é recebida até que o INSS lhe chame novamente para reavaliar a sua situação de saúde, né? É um direito do INSS que é chamar a pessoa, né, e reavaliar, né? E se, no caso, ela estiver apta, eles certamente vão cancelar o benefício e dar alta para a pessoa. A gente percebeu isso nos últimos anos, uns 2, 3 anos atrás, que a Previdência realmente chamou
quase todos os aposentados por invalidez para fazer as perícias e muitos ficaram no mimo, como o senhor disse, né? Porque as pessoas realmente não tinham capacidade, mas a Previdência deu alta, né? Então foi realmente um problema muito sério que a gente viveu aí, os aposentados e pensionistas nos últimos anos atrás. Eu quero trazer agora mais uma interação da nossa audiência. Doutora, quem não pode ser reconvocado pela perícia depois de ter deferido o benefício por incapacidade permanente? Isso, então, esses pentes finos, né, que você referiu, que são de tempos em tempos, várias pessoas do INSS fazem forças-tarefa para reavaliar esses benefícios por incapacidade, né? Então, esses pentes finos aí, e a pessoa ser reconvocada, ele tem exceções legais, né? Então, algumas pessoas não podem mais ser reconvocadas, né? Por exemplo, né, quem recebe aposentadoria e tem 60 anos, esse já não é mais reconvocado. Né? Então, importante. Então, se a pessoa tem 60 anos e estava, né, desde então, aposentado por invalidez, ele tem uma aposentadoria permanente daí. Permanente, porque ele não pode ser mais reconvocado pelo INSS. Olha aí, tá? Importante informação. Quem também recebe o benefício por incapacidade, a aposentadoria por incapacidade permanente, né? Tem 55 anos, somando todo o período da incapacidade, tem 15 anos já de incapacidade, também não pode ser reconvocado. É mais um exemplo. Né? E o último exemplo são pessoas com HIV e AIDS. Esses aí ficam dispensados, né? Acho que a lei veio para também dar uma maior estabilidade para esse segurado, né? O segurado que está doente também não pode ficar sendo molestado o tempo todo, né? Se sujeitando aí a incontáveis reavaliações aí da sua saúde pelo órgão público. Doutor, traz para a gente novamente, então, quais são os canais de comunicação que o contribuinte pode estar procurando os seus direitos previdenciários? Bom, os canais de comunicação, né, para, enfim, dirimir dúvidas, né, é o site da Previdência Social, né, um advogado de sua confiança, tá, e também o Meu INSS. Né? Então, no Meu INSS, hoje, a gente consegue quase todas as suas informações previdenciárias, né? Benefícios atuais, benefícios que a pessoa pediu no passado também. A gente consegue reconstituir todo o histórico previdenciário através lá do Meu INSS. Uma última perguntinha, a gente tem provavelmente alguns segundos aqui. Doutora, a pessoa está afastada e ela tem que retornar fazer a perícia, mas não... A Previdência não agenda a sua perícia. Como é que fica nesse caso a pessoa que teria que retornar na Previdência para fazer a perícia médica, mas não consegue agendar? Como é que fica? Bom, aí, quando a pessoa tem esse problema de agendamento, né, a gente recomenda que, se não for um período muito comprido, assim, muito longo, né, mais de 30, 40 dias, a pessoa tem que procurar um advogado de sua confiança e propor um mandado de segurança, porque ele tem o direito de ser atendido pela Previdência Social. Sim. Doutor Carlos, muito obrigada pela tua presença e para vocês de casa aí, as perguntas enviadas e não respondidas serão logo após o programa. Eu agradeço então vocês que nos assistiram. Um abraço para o pessoal lá do bairro Feitoria de São Leopoldo, que está sempre aqui nos assistindo. Então, amanhã, às 20h30, mais um Papo Certo inédito para vocês, um Papo Empreendedor. Estaremos aqui e esperamos a todos.